Vamos conversar sobre o perdão. O perdão não é uma obrigação moral. E nós vamos olhar para isso hoje com muito cuidado, de uma maneira gentil. O que essa palavra tão profunda, essa palavra tão grandiosa, qual é o impacto desta palavra num corpo que pode ter sido traumatizado? Quando existe a necessidade de um perdão, isso mostra que antes dessa necessidade houve um dano. E é para isso que eu quero olhar aqui junto com vocês. Então, enquanto o pessoal vai chegando, talvez você queira convidar aí, chama outras pessoas para estarem aqui agora. Nós vamos falar sobre a fenomenologia, a ciência, a neurobiologia do trauma. Tudo isso eu penso que vai nos ajudar a compreender como é possível perdoar. Será que realmente existe uma necessidade de perdão? Será? E eu não queria que vocês pensassem nisso a partir de uma ideia. Não queria que vocês me trouxessem nenhuma resposta sobre certo, errado, ter, não ter, deve ou não deve, é importante ou não é importante. Não é sobre isso que eu quero conversar aqui com vocês. Eu quero convidar vocês a pensarem de uma maneira profunda sobre o significado da palavra perdão. Quando nós colocamos o perdão como uma moralidade, nós corremos um grande risco. O risco do anestesiamento. Eu quero trazer isso aqui para vocês também, quando eu for trazer um pouco sobre a neurobiologia do trauma. Então, nós podemos ir um pouco mais. Se o perdão, ele não é uma obrigação moral, ele poderia então ser considerado um fenômeno. Ou seja, algo que emerge, ele vem lá do fundo. Quando esse emergir é possível, quando a vida encontra segurança de novo. Eu até vou repetir isso aqui para vocês. Talvez você que está assistindo gravado, talvez você queira olhar com cuidado também isso que eu vou trazer aqui. Eu vou trazer para vocês 5 estudos profundos que eles convergem neste mesmo lugar que eu estou falando aqui agora. Então, se você já pode considerar que o perdão não é uma decisão, mas ele é um fenômeno que ele pode ou não emergir do fundo, de um lugar muito profundo, quando a vida encontra segurança. Se essa vida que você está hoje, ela não for segura para você, muito provavelmente
que o perdão, ele não vai encontrar um lugar real. E eu vou falar isso aqui com vocês, quando que o perdão não é real. Tem muitas pessoas que falam, eu já perdoei. Aliás, vão falar até que já ouviram até dentro das constelações familiares, porque eu vou trazer aqui os conceitos de Bert Helling. Eu vou falar com vocês sobre Jesus. Eu vou falar com vocês sobre a grande psicanalista, doutora Alice Miller. Eu vou também trazer para vocês a cientista, uma das mulheres mais renomadas que falava sobre o perdão, que é a Louise Hay, né? Também vou falar de Dr. Alexander Lowen, que foi o criador da análise bioenergética, que é a linha com a qual eu trabalho mais profundamente, né? Então eu não quero trazer aqui para vocês sobre se você deve ou se você precisa perdoar. Registra essa frase aqui. Registra essa frase que eu vou falar agora. Eu não vou falar aqui com vocês sobre se você deve ou não perdoar. Mas eu quero trazer aqui para você que o perdão, que ele pode emergir, que eu falei no início, ele precisa se curar daquilo que te fez envolver naquela situação violenta. Eu vou reformular essa frase para ficar melhor. Não é sobre você perdoar ou não, é sobre você se curar daquilo que te fez envolver numa situação violenta. Aquilo que te fez envolver naquilo que te causou um dano. Porque o que fez você ir para aquele lugar é que precisa ser curado. E daí pode ou não surgir o perdão como fenômeno e não como uma moralidade do tipo, você tem que perdoar. Bom, eu ainda tô meio que fazendo a introdução aqui com vocês, até para que as outras pessoas, né, que gostam de estar aqui comigo ao vivo, eu até vou pedir para vocês, inclusive, para vocês chamarem outras pessoas que talvez não estejam conseguindo entrar, porque eu já vi aqui algumas mensagens chegando aqui para mim, falando, né, não consegui entrar, não tô conseguindo entrar, né? Tem pessoas me mandando aqui pelo WhatsApp que não estão conseguindo entrar, então eu estava aqui fazendo uma introdução, conversando um pouquinho, levantando algumas hipóteses, porque eu quero falar com vocês de um lugar que é um lugar de experiência. Então, a experiência da vida, elas também nos faz questionar o que é esse tal de perdão. Será que eu tenho que perdoar? Será que existe alguém que precisa perdoar? Então, o convite, né? Eu convidei vocês para cá e vocês possivelmente estão aqui considerando o título que eu dei, né, para a live, que foi Vamos conversar sobre o perdão. O que a ciência e a fenomenologia têm a nos ensinar sobre isso? Então, na verdade, eu quero trazer um diálogo aqui para vocês. Se vocês tiverem necessidade de anotar alguma coisa, anotem. Se vocês tiverem necessidade de escrever aqui para mim alguma coisa, eu vou ler, né?
Mas eu quero trazer para vocês, como eu disse no início da live, eu já falei aqui bastante, né? Já tem 10 minutos que eu estou aqui. E eu falei que eu vou trazer para vocês 5 frentes de pesquisa minha. Quero entregar isso para vocês. E eu estou falando de um pouco mais de 20 anos de clínica. E eu também quero trazer para vocês da minha experiência com Bert Helling, com Sophie Helling, a minha formação com a Louise Hay, com a equipe da Louise Hay, né? Eu fiz uma formação do método Louise Hay, que foi uma das mulheres que mais falavam sobre o perdão. Então, para mim, assim, foi uma grande honra ter podido, né, passar por essa formação com a Louise Hay. Com a Louise Hay não, porque ela já é falecida, né? Com a equipe dela e com todo o material, ter acesso ao material daquilo que ela considerava ser necessário, né? O perdão. E vocês vão perceber que não é uma decisão. Perdão não é uma decisão. Também quero trazer para vocês, né, a bioenergética, obviamente, a psicanálise, que é outra linha da qual eu estou, né, embasada, que eu vou falar um pouco sobre quem aí conhece a doutora Alice Miller, né, que ela vai criticar o 4º mandamento. Quem aí sabe qual é o 4º mandamento? Alguém sabe me dizer? Então, nós vamos cutucar um pouquinho num lugar onde fala-se também da... Nós vamos falar também um pouquinho sobre a nossa tradição cristã. Por isso que eu quero também falar sobre as frases de Jesus. Porque como eu quero trazer um pouco dos estudos, pesquisas do trauma, das críticas sobre o 4º mandamento, claro que eu também preciso falar aqui com vocês sobre a tradição cristã e quais são as falas de Jesus sobre o perdão. E vocês vão perceber que Helling, Louise Hay, Dr. Alexander Lowen, Alice Miller e Jesus estão falando a mesma coisa em linguagens diferentes. É isso que eu quero trazer aqui para vocês. São caminhos diferentes que vão chegar, que vão se convergir, né? A convergência é isso, cada um vai. Então, o que eu quero trazer para vocês coloca aí para mim um 100zinho, um coraçãozinho, se vocês estão interessados nisso, se vocês estão me ouvindo bem. Agora é que nós vamos realmente entrar, né? Eu estava aqui meio que jogando algumas palavras, né, trazendo um pouquinho, dando um pouquinho de spoiler por onde nós vamos percorrer, né? Sim, coraçõezinhos, que delícia, né? Agora nós podemos interagir. Gosto de interagir com vocês, porque vocês perceberam que eu vou trazer cientistas, teóricos, filósofos, médicos, e também vou trazer uma tradição cristã, religiosa. Então, como que eu vou tecer esse negócio aqui com vocês sem que eu, né, seja mal entendida ou mal interpretada? A gente sempre é, né, mal entendida ou mal interpretada. Então, por favor, coloquem aí os conflitos de vocês, caso tenham. Então, por quê? Porque durante muitos anos, vamos lá, eu ouvia dizer que perdoar é preciso.
Quem aqui não já ouviu falar isso? Tem que perdoar. O perdão cura. E aí nós vamos encontrar, inclusive, a querida Louise Hay, quem não a conhece, né? Essa mulher linda aqui. Então, que mais falava, né, sobre o perdão que cura. Ela teve um câncer que trouxe muitas questões. O perdão liberta. Será mesmo que é o perdão que liberta? Vou provocar vocês. Será que é o perdão que liberta? Talvez não. Né? Será que basta eu decidir perdoar para que eu seja liberada? Ou, aqui que está o ponto. Aqui que está o ponto. Será que existe um caminho que antecede o perdão? É isso que eu quero trazer para vocês aqui. O perdão é a ponta do iceberg. O que está no fundo, eu não posso negar. Então, hoje eu quero olhar para essa pergunta que eu estou lançando aqui para vocês agora. Será que existe um caminho que antecede o perdão? Não, não é auto-perdão. Também não é isso, tá? Porque o perdão que liberta já é o auto-perdão, que aliás é o único possível mesmo, né? Não é isso ainda, né? Quero instigar vocês, tá? Nem é isso. Então, antes de começar, quero chamar vocês para esse lugar, então. Ronivalda, então não é auto-perdão, amor próprio! Né? Quem gosta de ficar falando isso, né? Ah, mas a Louise Hay falava do amor próprio. Mas por qual caminho Louise Hay passou para que ela alcançasse esta frase? Qual é o caminho que ela percorreu? Qual foi o caminho que Bert Helling percorreu? Qual foi o caminho que Dr. Alexander percorreu? Qual foi o caminho que Jesus percorreu? Qual foi o caminho que Alice Miller percorreu? E eu vou dar uma recheada nisso, né? E vou falar qual é o caminho que a Ronivalda percorreu para ela estar falando isso aqui. Então eu quero trazer tudo isso para vocês da maneira mais condensada possível, porque eu estou falando de anos de estudos e que eu vou tentar resumir isso em um caminho muito delicado. Eu sei que é um caminho delicado. Então, antes de começar mesmo fazer esse caminho, quais são as frases que eu trouxe para vocês de Jesus? Quais foram as frases de Dr. Alexander Lowen? Quais são as frases de Louise Hay? Quais são as frases de Lowen, de Alice Miller? Ok? Então, antes de... Solta as mãozinhas, coloca os seus pés no chão. Deixa de lado tudo aquilo que você acredita sobre o perdão. Não joga fora. Só deixa de lado, assim, coloca numa caixinha. Melhor abrir o coração antes de pegar o lápis. Abre o coraçãozinho agora. Mas podem pegar lápis também. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Eu serei razoavelmente breve agora, não vou ficar lendo muito agora os comentários, porque eu quero trazer para vocês aqui uma síntese de anos de estudos meu. E eu quero trazer informações concretas para vocês.
que aproxima Bert Helling, Louise Hay, Dr. Alexander Lowen, Alice Miller e Jesus Cristo? Eu sei que é ousado isso que eu estou fazendo aqui agora. Bem ousado. Então eu não estou falando que isso é uma verdade, eu só quero trazer para vocês momento para refletirem sobre o perdão. Então, se a gente for em Lucas 23, 34, Jesus fala assim, no livro de Lucas: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus não está dizendo, eu te perdoo. Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, a partir dessa frase de Jesus, Jesus não está negando o dano que está acontecendo. Ele reconhece o limite da consciência humana. Então, o que isso significa? Que a nossa consciência ela é limitada em bom, mal, certo e errado. Percebem que isso conversa com Bert Helling? Eu ainda vou chegar lá nele, mas eu já estou fazendo a ponte. Olha como que Jesus conversa, Jesus e Bert Helling conversam a mesma coisa, sobre o não julgamento. Então, o perdão, ele nasce de uma visão muito mais ampla da condição humana, está além da condição humana. Por isso, o humano raramente terá condições de perdoar. Se você for lá em João, capítulo 8, versículo 32, você vai encontrar nos livros de João o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é o perdão que liberta, é a verdade que liberta. Entendeu por que eu falei que quem colocou aqui, né? O perdão liberta, né? Não, quem liberta não é o perdão. Quem liberta é a verdade. E isso vai fazer toda a diferença. Porque nesta frase de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, significa que a verdade, ela não vem do perdão, ela vem da verdade. Que também não é a negação da dor. Percebe que eu estou falando o tempo inteiro sobre a preservação da dor. Não há perdão quando a dor é existente. Se ela é negada, o perdão ele é uma fachada. Agora vamos para Bert Helling, então. Bert Helling vai trazer duas ideias interessantes que vão entrar nisso profundamente. Elas convergem profundamente com Jesus. Bert, primeiro, ele fala o seguinte, olha só. Primeiro, ele busca impactante. Que bom. Né? Gosto quando impacta é porque, opa, peraí, acorda. Né? Impactante. Primeiro, Bert Helling vai falar o seguinte, que ele nos convida a reconhecer a realidade. Percebem que chega junto com a verdade que liberta? Inclusive, Bert Helling fala,
Você só consegue alcançar a cura quando você está pronto. Pronto para quê? Pronto para o perdão. Mas o perdão não é sobre aquilo que aconteceu. Não é sobre o dano, é sobre o que aquilo poderia nos engrandecer, que é a união, inclusive, né? É o amor. Então, embora essa formulação de Bert, que ele busca o reconhecimento da realidade, ele quer ver a realidade. E esse ver está dentro de um lugar, a partir de um lugar. Então, embora pareça divergir um pouquinho, mas na verdade é uma das falas, eu poderia dizer uma das sínteses do trabalho de Bert Hellinger. Quando ele diz assim, ó, não há solução sem olhar para o que é. Se vocês quiserem até escrever isso aqui. Não há solução sem olhar para o que é. Isso é uma das frases de Bert Hellinger. Assim como Jesus nos convida a conhecer a verdade. Tem uma outra fala de Bert Hellinger que é assim, ó, uma outra ideia dele que também se aproxima muito de Jesus, que é assim: eu deixo com você o que é seu e tomo para mim o que é meu. Ou seja, existe uma autorresponsabilidade sobre aquilo que aconteceu. Então, essa frase, ela expressa um movimento de devolver a responsabilidade para o outro e assim sair do emaranhamento. Então nós vamos lá para Louise Hay agora, né? Afinal de contas eu falei para vocês que eu traria cinco ideias, 5 princípios que vão trazer esse lugar sobre o perdão. Louise Hay, ela traz uma coisa que é o seguinte. Mostrei a fotinha da Louise Hay, mas vou trazer para vocês até alguns livros dela. Eu já li os livros dela aqui. Em algum momento, talvez vocês podem até encontrar aqui no meu perfil. Você pode curar sua vida, o poder dentro de você. Tem esse livrinho aqui também de exercícios dela que eu gosto muito. Ame-se e cure a sua vida. E aí você poderia estar falando, então, Ronivalda, a Louise Hay fala sobre o perdão. Não. A Louise Hay fala sobre se amar. E ela fala ainda sobre colocar para fora tudo aquilo que o seu corpo está sentindo sobre aquilo que fizeram com você. Então, ela traz o corpo com esta amorosidade. Sem isso, o perdão não brotaria. Então, é quase como um broto. Ó, já tô revelando para vocês onde que nós vamos chegar. Percebem que tudo começa sobre tirar a venda, tirar o véu, olhar para a realidade. A verdade é que nos liberta. Então, a Louise Hay, quando ela fala que o perdão, uma das frases famosas dela que é assim, ó: o perdão é para você. Ele
o liberta. O liberta de onde? Daquele lugar que você ainda não consegue olhar. Então, é quase como se ela tirasse você. Quem me acompanha nas leituras dos livros de Bert Helling, que aliás nós estamos finalizando essa semana, um dos livros dele, que é O Outro Jeito de Olhar, que terá um grupo agora neste sábado, depois de amanhã, o outro jeito de olhar, do lugar onde você olha, né? Então, a ideia que a Louise Hay traz é liberar o ressentimento. A pessoa ressentida seria um ato de amor consigo mesmo. Então, Louise Hay não fala sobre perdoar o outro. Ela fala sobre se amar. Ela fala sobre a compaixão, sobre a consciência limitada que tínhamos naquele momento de sofrimento. E é claro que ela vai trazer uma série de recursos que você precisa trabalhar em você para que você consiga sair do passado e vir para o presente. Então, a Louise Hay, ela fala sobre abandonar essas emoções, né? Então, eu quero trazer aqui agora, a partir disso, né? Porque a gente agora já está tocando na terapia corporal. Todos eles eu já estou pontuando para vocês sobre o corpo que sofre, o corpo que adoece, o corpo que engorda, emagrece, o corpo que tensiona, o corpo que, ai, eu não tô me aguentando, né? O corpo que não consegue relaxar, o corpo que desenvolve um câncer, uma úlcera, uma gastrite, uma sinusite, uma osteoporose, um corpo que desenvolve um diabetes, um corpo que desenvolve uma doença autoimune, e eu já citei algumas, né? Diabetes é doença autoimune, câncer, doença autoimune, e por aí vai, são várias doenças. Então não é sobre eu passar a perdoar, é sobre olhar para esse corpo que precisa desaguar, que precisa ser visto. Então eu vou lá em Dr. Alexander agora. Dr. Lowen, que foi um grande médico psiquiatra, psicanalista. Lowen nunca escreveu sobre perdão, tá, gente? Né? Pessoal aí que são, de repente, terapeutas, estudiosos de Dr. Alexander Lowen, talvez vai falar, Ronivaldo, mas onde que Lowen fala de perdão? Né? Jesus, sim, fala de perdão. Louise Hay, sim, fala de perdão. Helling fala, sim, sobre perdão. Mas Dr. Alexander Lowen, embora ele não tenha escrito sobre perdão, ele fala sobre a fé. E um dos seus livros mais famosos, que eu já li aqui com vocês, que vocês já devem ter visto eu falar diversas vezes, né? Que foi o meu primeiro contato com esse cara que me deu uma bagagem incrível de entendimento de corpo. Neste livro dele, O Corpo em Depressão, que está aqui originalmente, quando eu peguei nas mãos pela primeira vez em 1996, né? 30 anos já tem esse livrinho aqui nas minhas mãos, que eu já andei com ele para cima e para baixo. Aqui ele fala sobre a biologia da fé, por isso eu vejo que tem tudo a ver com o perdão. Dr. Lowen, ele fala sobre fé, ele fala sobre entrega, ele fala sobre controle, ele fala sobre o coração.
Então, neste livro dele, O Corpo em Depressão, ele mostra que uma pessoa deprimida, escutem isso que eu vou falar, uma pessoa com depressão, ela perdeu a fé, a capacidade de confiar na vida. Entenderam isso? Pegaram aí o fio da meada? Então não é sobre o amor, é sobre a confiança. Então, uma vez que alguém cometeu um dano, essa pessoa, ela vai impactar o sistema nervoso daquele que foi violentado, agredido. Então, a pessoa até continua funcionando na vida. Ela até continua fazendo no automático. Mas ela perdeu a experiência corporal. Ela não consegue mais se entregar para a vida. Ela desenvolveu uma desconfiança. E isso está num lugar neurobiológico. Não é aqui. Aumenta o medo da vida cada vez que você... Exatamente. Então você aumenta o medo da vida. Não sei se é exatamente isso que você está querendo dizer, mas se eu tento só perdoar a partir daqui, porque me disseram que eu tenho que, eu corro o risco de anestesiar ainda mais o meu sistema de comunicação com o mundo. Então, para isso eu preciso me distanciar também um pouco. Então, e isso para mim que é o mais profundo, é o mais delicado quando se fala sobre o perdão. E eu penso que é a partir deste entendimento que o oposto de ressentimento não é o perdão. Se você é ressentido e alguém fala, você tem que perdoar, eu diria outra coisa para você. Você precisa voltar a confiar na vida. E isso não é uma decisão mental. Isso é uma restauração neurobiológica. O seu corpo precisa voltar a confiar. Não no outro, mas nas suas próprias pernas, como dizia o Dr. Alexander Loy. E aqui está o que ele chamou de grounding. Sustentar você nas suas próprias pernas. E para isso você se sente pronto o suficiente para olhar para aquele que foi o agressor e dizer, eu deixo com você o que é seu e tomo para mim aquilo que é meu. Ou eu poderia usar a frase de Jesus, Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Ou ainda, eu poderia fazer como a Louise Hay. Eu pegaria uma almofada e bateria nela e xingaria tudo que eu não pude xingar até liberar a minha musculatura e sentir a pulsação de volta e tomar a devida distância e dizer, ok, você aí e eu aqui. Eu me perdoo. E eu me amo. Então, o que eu poderia dizer que o ressentimento, o contraponto dele seria a confiança. E não exatamente o perdão. Ele simplesmente nasce a partir deste lugar.
Porque perdão é o mesmo que amor. Eu não posso amar enquanto o meu corpo ainda está ferido. Então, eu quero trazer aqui agora ainda aquela doce mulher psicanalista, doutora Alice Miller, que eu ainda não falei dela. Então, Alice Miller, eu diria que é uma das estudiosas mais ousadas. É aquela que ousou criticar o quarto mandamento. Honrar pai e mãe. E que vocês poderiam até acreditar que isso é contraditório com Bert Helling, e vocês vão ver que não é. Olha que interessante. Ou eu não sei que sou eu que sou uma pessoa muito legal para juntar as coisas. Porque isso aqui é teoria de Ronivalda, tá, gente? Vocês não vão encontrar isso em lugar nenhum. Não mesmo. Alice Miller. Vou apresentar para vocês 2 livrinhos dela. Tem vários outros, mas esses 2 são 2, assim, 2 pérolas para mim. Um deles é O Drama da Criança Bem Dotada. E este outro, que é o queridinho dos consteladores familiares, que deveriam ler isso aqui, porque ela vai fazer a crítica ao quarto mandamento. E o constelador que não conhece disso aqui, corre o risco de retraumatizar o paciente, ou o cliente, ou aquele que vai para uma constelação, e o constelador quer dizer que ele tem que perdoar o pai ou a mãe, honrar pai e mãe. Preste atenção nisso aqui, gente. Eu tô falando de um lugar onde andar junto com a Sophie Helling, né? Eu andei junto com a Sophie Helling, então eu falo assim com muito carinho, com todo esse conhecimento, né? Porque a crítica que ela faz é o seguinte. Prestem atenção nisso. Vocês têm que abrir o coraçãozinho, senão vocês vão entender isso aqui. Alice Miller, ela faz uma crítica que vai impedir o perdão superficial. Esse que é o ponto que eu quero trazer para vocês. Porque existe perdão superficial. Inclusive de pessoas que vão faz uma constelação familiar e desenvolve o que eu chamo de perdão superficial. Alice Miller, ela diria, cuidado. Muitas pessoas chamam de perdão aquilo que na verdade é repressão. Olha que interessante. Aqui nós poderíamos pensar em: é perdão ou é repressão? Se você é aquela pessoa que diz perdoar, mas você não confia na vida, então na verdade você não perdoou, você se reprimiu. E você continua tentando ficar perdoando todo mundo, e quanto mais você tenta fazer isso, mais reprimido você fica, mais medo da vida você desenvolve. Entenderam o perigo? Ou não? Podem me questionar. Porque a Alice Miller, ela vai criticar principalmente a exigência moral de honrar os pais. Eu já leio aqui. Quando eu me perdoo pelo que fiz. Que foi deixar aquela pessoa me magoar. É isso? Ainda não é isso, Kátia. Ainda não é isso. Porque eu quero ir mais profundo. Só para você pensar, porque a sua fala é uma fala de adulto. Vou explorar essa fala sua, tá? Essa pergunta sua é maravilhosa, maravilhosa. Por isso que eu gosto que vocês interajam comigo. Essa sua fala
Quando eu me perdoo pelo que fiz. Que foi deixar aquela pessoa me magoar. Vocês compreendem que esta fala, é um diálogo de adultos? Talvez você possa estar falando entre você e o seu marido, você e um namorado narcisista, você e um chefe abusivo, você e um amigo que pisou na bola. Faz sentido isso que eu estou te perguntando? Você está usando um diálogo a partir do adulto, certo? Me deixe saber se eu estou caminhando aqui junto com você. E essa fala sua, ela é importantíssima até para nós trazermos um acabamento aqui para essa live, né? A gente já está caminhando para os finalmente. Eu sabia que a hora que eu trouxesse a Alice Miller, o negócio ia, né, fervilhar. Adoro isso, adoro. Antes que você me fale se é isso, eu vou considerar que seria isso, né? Um diálogo de adultos. Mas eu quero considerar que talvez você tenha chegado num sistema. Sim, faz sentido, ótimo. Então vamos lá. E uma criança? E se você tivesse 2 anos de idade? O que uma criança de 2 anos de idade faz para poder apanhar? O que uma criança de 7 anos de idade faz para ser abusada sexualmente? O que uma criança faz para nascer num lugar que talvez a mãe seja histriônica? Eu não vou falar sobre histriônico aqui agora, que eu já falei disso em outras lives, né? Vocês vão ter que percorrer aí, maratonar. Então, que nasceu uma mãe histriônica, ou uma mãe narcisista, ou um pai violento, entendem? Então, não há o que perdoar, mas tem um corpo que registrou esse ambiente e tem um sistema nervoso que tem que lidar com esta situação dentro de si mesmo. Então, a própria Louise Hay, que teve várias reincidivas do câncer, e a cada vez que o câncer dela voltava, ela precisava revisitar essa história no corpo dela. Então, a cada vez que eu revisito uma história no meu próprio corpo, eu consigo sair de algo e aí sim eu posso me amar, me olhar e perceber que por amor eu estive naquele lugar, mas que agora eu dou um lugar para isso no meu coração. Que eu até poderia chamar isso de perdão. Eu dou um lugar para isso no meu coração, a partir do momento que eu pude olhar para aquela criança que um dia esteve num lugar de vulnerabilidade. E se você, como adulto, foi para um lugar, aí se eu volto para a pergunta aqui da colega, né, que trouxe uma pergunta que é um diálogo adulto, se você, adulto, está numa situação assim, possivelmente você está fazendo um repeteco de história. Um repeteco de história. Ou seja, eu estou novamente numa situação que eu preciso olhar. Olhar com muita delicadeza. E só aí eu vou me reestruturando, que é o que Bert Helling, no trabalho das constelações, ele vai dizer: você está pronto. Você já tem condições. Caso contrário, ele diria: não, você ainda não está pronto para isso. Então, no livro dando sequência, gente, se tiverem mais alguma questão aí, pergunte, senão eu vou ficar aqui com vocês, né? Eu até saio um pouquinho da rota.
Então, a Alice Miller, num desses livros dela, né, que o que eu mais acho assim interessante para olharmos para essa pergunta que a colega trouxe aqui para nós, o drama da criança bem dotada, vale a pena então para você aprofundar nisso, tá? O outro seria a revolta do corpo, mas eu ainda iria naquele outro. Mas tem um outro livro dela que não tá aqui nas minhas mãos, mas que vale muito a pena, que chama-se Por Seu Próprio Bem. O nome do livro é Por Seu Próprio Bem. É mais ou menos aquela história, né? Eu tô te batendo porque eu te amo. Então, Alice Miller, ela vai mostrar que aquelas pessoas que muitas vezes elas sofrem tanto e elas vão trazer o eu já perdoei. Como que eu sei? Se você continua adoecida. Então, se a pessoa que diz que já perdoou e ela continua adoecendo, tem algo que precisa ser visto, que não é mais sobre perdoar, é sobre confiar na vida. Quem confia, consegue olhar. Quem confia, lida com a realidade. Hoje de manhã, quem estava comigo na live de hoje de manhã, na leitura do livro O Outro Jeito de Olhar, tá aí gravado. Quem não assistiu, assista como complemento. Hoje de manhã que eu fiz essa live, onde eu falei sobre os princípios da medicina Ayurveda, que é uma outra área também que eu integro no meu trabalho, né? E eu falei na live sobre a Prakriti e a Purusha, que são nomes em sânscrito, né? Porque na medicina Ayurveda nós estudamos em sânscrito. Então a Prakriti é o nosso princípio natural, ou seja, a nossa própria natureza. E a Purusha é o nosso princípio espiritual, a nossa conexão com a fenomenologia. Quem se interessar, assista a live que eu falei sobre isso. Então, por que eu trouxe tudo isso aqui para vocês? Porque eu quero fazer um convite para vocês a não negarem a sua própria dor. Com a frase bonita, eu preciso perdoar. Eu vou usar a mesma expressão de doutora Alice Miller. Eu diria, cuidado, talvez não seja isso. Cuidado, talvez você precisa olhar primeiro para aquilo que não foi restaurado dentro de você. Bert Helling talvez diria, você ainda não está pronto para uma constelação, porque a constelação não é para todo mundo. Então, aquele que não pôde sentir a própria dor num lugar seguro, ele pode ser retraumatizado. Então, isso conversa profundamente quando o Bert Helling diz, antes da solução, olha outra frase de Bert Helling que me vem aqui agora. Antes da solução, vem a realidade. Bom, acho que a gente já pode ir caminhando para o fim. Vamos ver se eu consigo aqui traçar 5 tópicos para vocês do que nós falamos até aqui, do que eu trouxe aqui para vocês. 5 tópicos. E quem chegou depois talvez me compreenda melhor e pega a live do início. Jesus. Jesus ensina que o perdão liberta uma vez que você lida com a realidade, com a verdade. Helling, ele ensina que
O perdão só acontece quando a realidade encontra um lugar. De onde você está falando? Internamente. Que, aliás, esse é o trabalho que eu farei com o grupo neste sábado agora. Se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Gente, venha pra cá, sai dessa dor, desse sofrimento, né? Essa coisa de ficar buscando aqui só no mundo das ideias, né? Então, nos meus grupos de constelação, eu integro todo o trabalho da psicoterapia corporal, eu trago os recursos da medicina Ayurveda e eu trabalho com todos no grupo. Não é só aquela pessoa que vai constelar e os outros ficam ali. Não, 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 não. Eu trabalho com todos no grupo. Todos vão encontrar de qual lugar que você se comunica, tá? Esse é o tema, inclusive, do grupo deste sábado. Louise Hay, ela nos lembra que ressentimento aprisiona. Aprisiona o quê? O próprio corpo. Dr. Alexander Lowen, ele vai mostrar que a verdadeira transformação ela precisa acontecer no organismo, no corpo. E Alice Miller traz o alerta, né? Cuidado para você não chamar de perdão aquilo que na verdade é repressão. Então, estes seriam os 5 pontos, né, que para mim eles convergem, eles conversam muito bem. O que mais que eu poderia trazer aqui para vocês? Primeiro é que o perdão ele não vem aqui do pensamento. O perdão ele vem de uma verdade. E essa verdade, ela só chega quando ela pode ser sentida. E ao sentir, você precisa encontrar segurança. E é a partir da segurança que a vida em você pode voltar a pulsar. Antes do amor, precisa existir segurança, eu diria. Acho que agora eu já até mudaria o nome até da live. Se eu fosse fazer uma chamada aqui para vocês, eu colocaria outro nome. Eu colocaria assim, ó, perdão entre a ciência, a fenomenologia e a experiência de vida. Então, acho que eu colocaria algo assim para vocês. E para fechar, eu ainda ousaria dizer que Jesus nunca disse perdoem. Procura isso. Se vocês encontrarem, eu gostaria que vocês me enviassem um print. Jesus não fala perdoem. Jesus falava Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, essa frase de Jesus, ela não minimaliza o dano. Muito pelo contrário. Ela amplia a condição da natureza humana. Ele mostra que a consciência humana é limitada a ponto de não saber o que faz. Porque somos julgadores por natureza. Então, Helling, que conversa tão bem com
obra maravilhosa, ele vai falar: antes de julgar, procure compreender aquele que faz. Mas para que você possa compreender, você precisa dar um passo para fora. E se eu trouxesse para vocês, dentro da linguagem da medicina Ayurveda, quem em nós dá um passo para fora? Purusha, que é o eu observador. E Prakriti é a minha natureza que dança a dança da vida, que precisa dos órgãos dos sentidos para captar o mundo. Então, se você percebe que seria uma boa você aprofundar nisso que eu acabei de falar aqui, sábado agora tem um grupo, que é o grupo de constelação familiar, onde eu trabalho com todos o outro jeito de falar. Onde, para que você possa acessar, inclusive, o perdão, você precisa acessar o seu eu observador. Mas o seu eu observador, ele depende da sua presença, que é a sua origem. Que é aquilo que a gente chama sobre, você precisa relembrar quem você é. Que é o lugar onde você ocupa. Lindo, né? Bom, alguém quer só fazer alguma perguntinha antes que eu me despeça? Deixa eu ver se tem alguma pergunta específica ou alguém quer falar alguma coisa para que eu não possa lá, tchau! Só assim, né? Acho que era tudo que eu gostaria de falar aqui com vocês sobre perdão. Se fez sentido para vocês, se tem algo a mais, eu já estou pedindo, compartilhem a live com outras pessoas, né? Vamos desenvolver um diálogo. Amanhã de manhã, nós continuamos aqui às 5 horas da manhã com o livro de Bert Helling, que, aliás, amanhã de manhã nós vamos falar sobre um caso que Bert Helling conta de um homem que é um senhor de meia idade. E Helling fala: você ainda está vivo? Os coraçõezinhos, deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa. Live maravilhosa, obrigada, perfeito, muito interessante, Rony. Que bom, bom ter vocês por aqui. Deixa eu ver aqui, a Leni tá falando, esse bater, como é que é? Esse bater porque te amo, é verdade? Você consegue elaborar melhor essa sua pergunta? Eu acho que eu não consegui captar a vossa mensagem. Coloca aí para mim. Ah, tá. Já captei, já lembrei, né? Bater porque te amo, né? É verdade? O que você acha depois de tudo que eu falei aqui? Eu penso que você já deve ter respondido a partir de tudo que eu fui falando, né? Se vocês conseguirem me dizer quando é que uma criança merece apanhar, mas aqui também nós vamos entrar sobre o não julgar. Gente, isso daria que eu poderia abrir mais uma hora aqui com vocês agora. O ponto principal não é por que fez. Quem fica perguntando demais por quê está no lugar da criança ferida. Não é sobre por que eu apanhei. Não é isso. É sobre o que eu faço comigo hoje, a partir daquilo que eu sofri. O que eu faço comigo hoje, a partir daquilo que sofri. Uma criança que apanhou e talvez escutou, é porque eu te amo,
ela corre um risco de se tornar um adulto que aceita migalhas por amor. É o que eu poderia te dizer. Porque é o que a criança entendeu. Amor sou eu me submeter a um abuso. Aqui a gente teria inclusive um fio do borderline. Poderia abrir uma outra live aqui para vocês falar sobre borderline ou sobre depressão. Se vocês se interessarem, algum outro dia eu posso vir aqui e nós conversamos mais uma horinha. Agora eu preciso voltar ao trabalho, como se eu não estivesse trabalhando aqui com vocês, né? E para quem se interessou, manda para mim um direct, venha para cá neste sábado, nós estaremos o dia todo juntos, das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde, num grupo muito agradável, um grupo que está se formando, que eu estou assim, já sentindo a força de vocês, né? Vamos trabalhar fortemente o lugar de onde você fala, de onde você se comunica e por que as pessoas não te escutam. Beijos, até amanhã para quem vai estar comigo amanhã às 5 horas da manhã, até sábado para quem estará aqui comigo no sábado e até breve para quem vai se encontrar comigo em algum outro momento e que a gente possa refletir sobre aquilo que nós impomos sobre nós, inclusive sobre se você impõe sobre você a ideia do perdão. Beijos!